Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Entre Histórias e Direitos. Eu sou o professor Jackson. Hoje estaremos trabalhando com mais uma aula de História, o tópico 3 do tema Crise da República Oligárquica. Na verdade, esse vai ser o último tópico da crise da República Oligárquica, que nós teremos então a Revolução de 1930. Então, nosso tópico será a Revolução de 1930. Antes disso, se inscreva, compartilhe e deixe seu gostei para ajudar o nosso canal. Bom, pessoal, então aí nós temos a Revolução de 1930, né? A Revolução de 1930, antes dela a gente tem que falar do governo do Washington Luiz. O Washington Luiz, durante o governo dele, nós não temos muitas mudanças assim, principalmente no campo político, tá? Porque mesmo problema político e social que os governos anteriores tiveram, tá? Mas antes dele ser atingido aí pela crise de 1929, nós temos algumas criações que o Washington Luiz ele foi um dos governantes que, segundo a história, né, ele envolveu bastante com a questão econômica, tentando desenvolver mais a economia do país. Por exemplo, algumas estradas, né, a estrada Rio-Petrópolis, que é conhecida como a rodovia Washington Luiz, ele vai criar em 1928. A Estrada Velha, que vai ligar Rio-São Paulo, vai ser uma das primeiras estradas, né, que vai ligar essas duas grandes cidades, esses dois grandes centros econômicos, tá joia? E também ele para poder ter uma fiscalização maior, porque o automóvel ele está chegando, né, no Brasil para ter um maior controle mesmo de tráfego durante, né, nessas vias aí. Ele vai criar um decreto, né, criando algumas leis de trânsito, e ele vai criar também, por exemplo, a Polícia das Estradas, que hoje é PRF, tá? Então, até 1928 ali ele vem contribuindo um pouco para essa questão econômica, tá bom? Ele vai tentar de alguma forma melhorar a economia, trazendo mais produtos importados para o Brasil, de uma forma que esses produtos chegassem pelo menos até os seus revendedores, né, de uma forma mais barata. Mas como nós vimos nas aulas anteriores, a economia ela está muito abalada, certo? Nós temos uma crise muito grande, voltada ali à proteção do café, né? Então isso daí não vai ser muito, digamos assim, favorável para ele nesse campo econômico também. Mas ele vai fazer essas criações que eu falei para vocês. E uma coisa que vai marcar muito, então, vocês já viram aí no slide, né? Foi o atingimento aí, né, da crise de 1929, né? Então ela vai atingir o governo do Washington Luiz, tá? Isso vai balançar muito a estrutura econômica mundial. Nós vimos que ela vai ser um impacto mundial. No Brasil vai repercutir principalmente ali pela questão da compra do café, né? Então nós temos aí uma redução muito grande da compra do café a partir da crise de 1929, tá? E isso vai dar um impacto muito grande na economia, porque aquele café exportado, aliás, estocado pelo governo para fazer uma valorização maior, ele não está saindo dos depósitos, né? Getúlio Vargas vai queimar, quando ele assume o poder lá mais à frente, ele vai queimar sacas e sacas de café. Nós verificaremos aí em outra aula, tá joia? Bom, e aí nós temos então as eleições de 1930, tá? As eleições de 1930, pessoal, ela vai ser marcada pela quebra do paradigma do café com leite. Por quê? O Washington Luiz, em todo esse procedimento de arrumar a economia, tá? Ele não vai acreditar muito que o próximo candidato, que seria um candidato mineiro, poderia seguir a mesma estrutura que ele estava seguindo, o mesmo procedimento ali para tentar melhorar a economia do país, tá? Então ele vai apoiar o Júlio Prestes, certo? Que também é de São Paulo, ao invés lá do Antônio Carlos de Andrade, que era a vez, né, da bancada de Minas escolher então o presidente, tá joia? Isso vai gerar uma série de problemas políticos, tá? Esses problemas políticos
Eles vão culminar então na formação dessa aliança liberal entre Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba e com o apoio dos tenentes, né? Lembra aqueles tenentes lá que estavam, né, os revolucionários, eles vão apoiar, porque eles queriam, de certa forma, uma mudança política, tá? Então, isso daí vai fazer com que crie uma insatisfação com o governo que estava aí, que era do Washington Luiz, tá bem? Bom, e aí nós temos também o Partido Democrático. Esse Partido Democrático aí, ele é composto por membros da camada é, da classe média urbana, tá? Que eles criam? Uma organização política e o voto secreto obrigatório, da mesma forma que os tenentes queriam, que outras camadas também faziam questão de lutar, né? Por exemplo, uma camada social dos trabalhadores, né? Também queriam esse voto secreto, eles queriam melhores condições de trabalho e assim sucessivamente, né? Bom, e aí nós temos também o lançamento aí do Getúlio Vargas, então, pela essa aliança liberal, tá? Como presidente Getúlio Vargas e o vice João Pessoa, tá bom? E aí, quando nós temos então o lançamento dessa chapa, nós temos um conflito basicamente entre o São Paulo, né, que lança lá então Júlio Prestes. Existe essa quebra de acordo do café com leite a partir daí, tá? E aí nós temos uma tensão política maior que cada vez ela cresce, tá bom? E aí nós temos a vitória de Júlio Prestes. Júlio Prestes ele vai ganhar então através do voto de cabresto. O voto de cabresto nós sabemos como é que é a velha política, né? Mas a sua vitória, né? Ela até determinado momento ela será aceita entre aspas, ela será aceita pelos derrotados, tá? Mas tem um problema na Paraíba que o João Pessoa ele é assassinado, tá bem? Ele será assassinado aí por conflitos, né, disputas territoriais, digamos assim, na Paraíba e conflitos, né, conflitos pessoais. Esse assassinato então do João Pessoa, ele terá um cunho, né, uma visão de cunho político, tá? Essa visão de cunho político então vai fazer com que os opositores do Júlio Prestes, que tinha acabado de ganhar as eleições, eles começarão a formar alguns grupos, né, alguns grupos armados e tal, para poder tentar derrubar o governo do Júlio Prestes, nem deixar que ele tomasse posse, tá joia? Nesse sentido, então, nós temos, após a morte aí, o assassinato do João Pessoa, nós temos o início do movimento político militar, né? Como que seria esse movimento político militar? Ele vai ser organizado lá pelos tenentes, pelos políticos derrotados, certo? Esses políticos derrotados e os tenentes, eles formarão então vários grupos, tá? Esses grupos em diferentes estados vão começar a se manifestar, principalmente frente às assembleias, aos palácios lá dos seus representantes, né? E aí nós temos o início propriamente dito aí da Revolução de 1930, 3 de outubro de 1930. Por quê? Esses grupos, então, eles formarão revoltas armadas. Essas revoltas que vão acontecer em vários estados, elas terão ênfase principalmente no Rio Grande do Sul e Minas Gerais, tá? Os líderes Getúlio Vargas aí e o Juarez Távora, tá? O Juarez Távora, aliás, terão êxito então nesses dois estados, mas nós também temos São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, no Pará, tá? Só que nesses estados aí, essas resistências elas serão controladas, tá? Terá grande resistência pelo governo do Washington Luiz, então essas revoltas serão controladas pelo governo do Washington Luiz, tá? Mas esse controle pelo governo do Washington Luiz não terão muito êxito não, tá? Não terão muita eficácia, porque em 24 de outubro de 1930 nós temos a deposição do Washington Luiz, tá? Não vai adiantar, nós temos a marcha desses líderes dessas revoltas, principalmente do Getúlio Vargas aí, até o Rio de Janeiro, tá? Para poder tomar o poder, então, dar o golpe lá
dessa Revolução de 1930 e nem deixar que o Júlio Prestes, então, ele tomasse a posse, tá bom? E aí nós temos, após essa deposição do Washington Luiz, nós temos a formação de uma junta pacificadora que vai entregar o governo, tá? Um governo provisório, para Getúlio Vargas. Então nós temos a formação aí do primeiro governo, tá? Do que nós vamos chamar de a Velha República, formada aí pelo Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas ele vai ser o chefe do poder executivo desse governo provisório, e aí nós estamos entrando então num novo campo, tá? Agora que nós vamos chamar de ditadura varguista, que será aí o próximo tópico aí que a gente vai poder analisar, tá beleza? O que nós temos que ter em mente, pessoal, é da seguinte forma, tá? Um raciocínio, as interpretações históricas. Porque alguns historiadores vão colocar a Revolução de 1930, né? Aí eles fazem a seguinte pergunta: foi o fim do poder das oligarquias? Ou foi um reordenamento das elites em oposição aos movimentos sociais, e aos interesses da população que se demonstrava cada vez mais atuante, né? Essa pergunta, então, seria o fim realmente dessas oligarquias, um reordenamento delas, né? Visto que nós temos várias manifestações. O povo, né, aos poucos, ele começa a ter um conhecimento político, principalmente a classe trabalhadora, e ela vai crescendo, vai sendo mais atuante, né? E aí nós temos o Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, lá, o mineiro, né? Que seria o candidato a presidente, que ele vai colocar: faça a revolução antes que o povo a faça, né? Ou seja, eles preferiram eles dominarem, fazer essa revolução, porque de certa forma o povo poderia fazer. Quem seria esse povo? O pessoal lá do Partido Comunista do Brasil, que nós vimos lá o grupo do PCdoB, né? PCB, aliás, né? Grupo PCB, Partido Comunista do Brasileiro, tá? Então, nessa magnitude que a gente vai analisar essas interpretações históricas. Como que vai ser então essa política após o Vargas, a entrada de Vargas, tá? Então vai ficar então para nossa essa análise aí para um próximo tema aí, que seria a era Vargas, tá joia? Bom, pessoal, aqui eu me despeço de vocês. Espero que tenha entendido, espero que eu tenha ajudado vocês nesses 3 tópicos aí. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá joia? Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, que é de grande importância a divulgação do nosso canal para que ele possa crescer e essas informações possam estar chegando a mais pessoas, mais alunos que estejam interessados na história. Porque a análise da história não é só um crescimento no campo político, mas para você poder entender os fatos atuais hoje, você precisa saber da história, né, dos eventos do passado, porque eles têm muita ligação, tá joia? Então se inscreva, compartilhe no nosso canal e dê seu like. Muito obrigado e até mais.